Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa será a nossa revisão de número 4, fechando o último ciclo desta série. Vamos lá? Continuando nossos estudos sobre genética, a primeira aula desse ciclo abordou o que era uma interação gênica, que é justamente quando nós temos dois ou mais genes para determinar uma característica, e aí a gente viu que temos interações do tipo epistática e não epistática, vimos como elas divergem das leis de Mendel. Então, veja o que é uma interação epistática dominante, o que é uma interação epistática recessiva. Dê uma olhadinha nessa aula caso vocês não lembrem desses termos. Vimos nessa mesma aula que é uma pleiotropia, que é quando nós temos um gene determinando diversas características, mais de uma característica, e também o que era a herança quantitativa, que era justamente quando você tinha uma interação gênica em que os fenótipos variam gradualmente entre eles. E um exemplo que nós demos é para a cor de pele. Na segunda aula desse ciclo, nós conversamos sobre ligação gênica. Entender que nós temos uma diversidade de genes e apenas 46 cromossomos. Nós temos milhares de genes. Então, é claro que em um cromossomo tem mais de um gene. E como ele está relacionado entre eles e o processo de crossing over também, que faz com que um gene que está num lugar vá parar em outro. Então, se você não lembra desse conteúdo, recomendo que você retorne a essa aula. Lembrar também do que é meiose. Nós temos vídeo aqui no canal sobre o que é meiose, quando acontece o crossing over, que é justamente essa mudança que a gente vê aqui, ó, nas perninhas dos cromossomos. Então, recomendo que você retorne caso tenha dúvidas com relação a isso. O crossing over também pode ser chamado de permutação, certo? Então, aqui nós temos genes em ligação. Ó, no mesmo cromossomo, nós temos dois genes. Isso é a ligação gênica. Quando você não tem a recombinação, quando você não tem a permutação, nós chamamos de gameta parental. E aqueles em que acontecem o crossing over, a permutação, nós teremos os gametas recombinantes. Baseado nessa proporção de recombinação que pode acontecer entre os genes, nós conseguimos construir o que a gente chama de mapas genéticos, que foi a nossa terceira aula, que é justamente calcular essa taxa de recombinação entre os genes e assim determinar a distância que eles estão e construir assim um mapa de um cromossomo. Então, nós desenhamos o cromossomos e, de acordo com a taxa de recombinante, nós vamos posicionando esses genes. Aqui, por exemplo, a taxa de recombinação entre P e V é de 17%. Então, ele vai estar a essa distância, 17 UR, o P de V. Então, a gente marca uma distância de 17. Enquanto P e R, eles estão distantes a 9. Então, o R, logicamente, vai estar mais próximo de P do que V está. Então, a gente coloca onde o R estaria. Só que entre R e V, R e V estão mais próximos ainda, então a distância aqui entre eles é menor. Então, a gente vai posicionando esses genes no mapa gênico de acordo com a taxa de recombinação. É como se nós tivéssemos várias cidades, aqui no exemplo, 3 cidades, P, R e V, e nós estamos fazendo a distância entre elas. Numa única linha, porque é um cromossomo só, por isso que é uma única linha. Esse cromossomo ele não vai ter desdobramentos, né? Não vão para outra região. Em seguida, fizemos uma atividade autoral, que eu espero que vocês tenham se divertido bastante. Com certeza, vocês foram muito criativos. Então, parabéns a todos que realizaram essa atividade. Depois seguimos para a herança sexual, tivemos 2 aulas sobre isso. Na primeira aula sobre herança sexual, nós vimos o que são o cromossomo X e o Y. Aqui nós temos o exemplo de cromossomo X e Y, então os cromossomos sexuais masculinos, enquanto os femininos XX, para o nosso tipo de sistema de determinação cromossômica do sexo, que é o XY. Nós vimos que existem outros sistemas, que são o X0 e o ZW, que é o contrário, enquanto no homem, no sistema XY, o homem é que tem o diferente, né, o X e o Y, no ZW é a fêmea que vai ter o diferente, o Z e o W, certo?
Vimos também os processos de determinação genética, vimos com relação à herança ligada ao sexo, que é aquela que acontece em doenças, alguma determinada característica que está justamente no cromossomo X sexual. Então, são heranças normalmente passadas da mãe para o filho, como é o caso de daltonismo e o da hemofilia, por estarem em uma única dosagem, um único X no homem, né? Porque o homem só tem um X sexual, a doença aparece com mais força, enquanto nas mulheres, por terem dobro de X, 2X, né? A doença, ela muitas vezes está em heterozigose, e aí a mulher não manifesta a característica, salvo as suas exceções. Retorne ao vídeo dessa aula, caso tenha dúvida. Vimos também a herança holândrica, ou aquela ligada ao cromossomo Y, que vai ser então restrita ao sexo, pois só quem tem Y é o sexo masculino, lógico. Só o homem vai ter esse determinado tipo de doença. Na espécie humana, nós não temos nenhuma doença específica que trata sobre a herança holândrica, mas nós vamos encontrar em outros animais características dessa. Vimos também as heranças autossômicas, que são influenciadas pelo sexo. E aí não é determinada, é diferente. Por quê? Porque o fato de você ter um sexo diferente vai variar naquela característica. E um exemplo clássico que nós temos é justamente a calvície, que por você ter uma grande quantidade de testosterona em homens, devido ao cromossomo Y, ela vai se comportar como uma doença dominante, enquanto nas mulheres, por ela não ter essa grande produção de testosterona, ela se comporta como uma doença recessiva. Então, uma doença influenciada pelo sexo, não é restrita e nem mesmo ligada a ele, diretamente ao cromossomo sexual. Vimos também a herança mitocondrial, né, que só é passada da mãe para os filhos, pois a mulher é a única que transmite, né, a fêmea é a única que transmite através do óvulo a mitocôndria. Então, qualquer variação na mitocôndria da mãe irá passar obrigatoriamente para os seus filhos. Chegando então ao fim das aulas sobre genética, que eu tenho certeza que vocês estão felizes por ter acabado. E aí nós começamos a falar sobre biotecnologia. E vimos que biotecnologia não é nada tão novo assim. Na verdade, são anos e anos, desde lá dos egípcios, a gente trabalha com biotecnologia, que é justamente usar seres vivos para produzir algo para nós. Hoje nós temos uma discussão muito mais em voga, muito mais acalorada sobre isso, devido aos avanços, principalmente na área tanto de genética como na biologia molecular, né, que vai trazer novas formas de a gente trabalhar com esses seres vivos, principalmente a manipulação genética. Então, é importante, se você gosta da aula de biotecnologia, você precisa saber genética para entender a biotecnologia, porque a gente vai justamente manipular aquilo tudo que a gente estava falando lá sobre os genes. Então, por exemplo, se a gente está falando de um gene que tem uma interação gênica, e você trabalha com biotecnologia, você não vai poder manipular só um gene. Você sabe que aquela característica é influenciada por mais de um gene. Então, você tem que manipular vários genes, por exemplo. Então, para você ser um bom biotecnólogo, você tem que ter um bom conhecimento em genética também, certo? Por isso que a gente só vê biotecnologia depois de genética. Então, ela ganha destaque hoje graças às discussões sobre o que são organismos transgênicos, que nós vimos ao longo dessa aula, que são organismos geneticamente modificados. Hoje, a potencialidade de você fazer um teste de paternidade e avaliar, né, se uma criança é filho ou não, além também de análise forense para determinados crimes, para avaliar quem é ou não. Tudo isso requer os nossos conhecimentos de genética. Então, não acha que aquele azãozinho, bezão que você aprendeu é algo banal, que não serve para nada. Ao contrário, para a gente entender tudo o que a gente tem discutido até agora e a gente poder fazer uma boa análise na biotecnologia, a gente precisa entender muito bem genética e como essas informações são passadas, certo? Então, nós vimos o que é uma manipulação genética, o que é a tecnologia do DNA recombinante, que é justamente a gente pegar fragmentos de DNAs diferentes e juntá-los, né? Graças às enzimas de restrição, a gente consegue cortar esses fragmentos de DNA e, com as ligases, posteriormente, juntar esses fragmentos.
Então, se você não lembra de nada disso que a gente está falando, retorne à aula 1 sobre biotecnologia, que a gente tratou muito bem sobre a tecnologia do DNA recombinante. E aqui no nosso exemplo, nós inserimos ele novamente numa bactéria que foi se multiplicando e produzindo assim a característica que a gente manipulou, né, que a gente modificou. Depois de a gente tratar, tivemos 2 aulas sobre biotecnologia, né? Biotecnologia 1 e biotecnologia 2. Nós abordamos também um assunto muito importante, que é justamente a bioética, que é a parte da biologia que vai tratar sobre os conflitos éticos em pesquisa, certo? E também nas práticas em medicina. E a gente viu que temos 4 princípios, alguns dividem em 5, né? Separam beneficência e não maleficência, que vão gerir todo o desenvolvimento de pesquisas em instituições sérias. O princípio da beneficência, que o tratamento deve fazer mal e não prejudicar, o da não maleficência, ou seja, que não deve fazer mal, o da autonomia, que é o paciente tem direito a escolher o tratamento que quer ter, no sentido de que ele pode optar por não receber uma transfusão sanguínea, caso seja o desejo dele, não ressuscitação, como a gente vê muito em filmes também. O princípio da justiça no sentido de que todos devem ser tratados iguais, mas respeitando as suas diferenças, né, na proporção da equidade. E vimos também o princípio da proporcionalidade, porque nem sempre um tratamento ele é de todo benéfico, muitas vezes ele pode vir a causar algum mal ao paciente, mas o benefício tem que superar o malefício. Você não pode passar um remédio para um paciente que vai lhe causar mal e não vai lhe causar bem nenhum. Isso não é ético, isso é antiético. Se algum médico passa um remédio que ele não sabe que faz bem, mas pode fazer mal, ele está ferindo o princípio da bioética. Ele só pode passar um medicamento que ele tenha consciência de que vai fazer bem a esse paciente. Assim como ele não pode passar um medicamento que vai fazer mais mal do que bem a esse paciente. E na nossa última aula falamos sobre a biossegurança, que é justamente um conjunto de ações voltadas para a prevenção, para a proteção do trabalhador e do paciente e minimizar riscos para ele durante a sua atividade. E aqui a gente está falando principalmente, como a gente está falando de biologia e medicina, para esses profissionais dessa área, da área da saúde. É claro que cada um tem a sua profissão e cada profissão vai ter os equipamentos que a gente chama de EPIs, de proteção individual, e os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, certo? Retorne essa aula para ver os principais equipamentos de proteção e também os tipos diferentes de biossegurança que existem, né? De laboratórios, tipo 1, 2, 3 e 4. É isso, chegamos então ao fim da nossa revisão. Espero que você tenha relembrado os conceitos que nós discutimos. Se surgir alguma dúvida ao longo do conteúdo, retorne ao vídeo respectivo daquela aula, retorne ao conteúdo ou deixe aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.